Tivemos um pequeno contratempo com a imagem do A Bordo do Sunny, envolvendo eu, o Carioca e o Strácia, a nossa imagem. Então por isso esse episódio vai ser um pouquinho diferente, mas a partir do próximo A Bordo do Sunny nós voltaremos ao vivo, né? Vocês vão ver as nossas fotinhas aí do lado ao longo do episódio, mas a gente falando vai estar só em áudio, tá bom? Desculpa, o vídeo deu uma corrompida aí, mas a partir da semana que vem a gente volta normalmente. Então é isso, fiquem com o episódio que tá bem legal, mesmo que a gente não esteja ali falando pessoalmente, né? Tá bem legal e a nossa carinha ainda tá ali no cantinho. Valeu, obrigado pela compreensão, gente. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, voltando com o podcast de One Piece aqui agora em 2026. E para bater esse papo aqui comigo, falando dos capítulos que a gente pulou, mas principalmente dos mais recentes, 1170 e 1171, estão eles, Strácia e Carioca. E aí, gente? Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um A Bordo do Sunny. Quem tá falando aqui é o Strácia. Sejam bem-vindos, feliz ano novo aí a todos vocês, né? Mais um ano de One Piece aí. Peço desculpas pela nossa demora, mas a gente se deu um período de férias aí do podcast para arrumar a casa e preparar aí mais um ano de novidades para você. Fala, galera, em tempo, feliz ano novo, que a gente tenha grandes capítulos de One Piece aí pela frente, e teremos. Segunda temporada da série também, tá animal, do live action. Então, que esse ano seja muito bom para todos. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma passadinha por cima do 1168 e 69, com o Strácia de novo, e aí no 70 e 71 a gente dá uma focada maior. Bem, então vamos lá, a ideia é de preparar um resuminho aqui do capítulo 1168, bem rápido, só pra gente dar um contexto aí pro que tá acontecendo, né? Então, o capítulo 1168, né, Ilha de Elbaf, ele começa basicamente, né, mostrando a repercussão das ações do Harald até aqui, né? Então, mostrando que Elbaf agora está mudando a sua imagem para o mundo, sendo vista com mais respeito. Os gigantes agora são grandes mercadores, vendem produtos marítimos para o povo, né? E para o resto do mundo, então estão sendo bem vistos a partir de agora, dando a entender aí que o plano de Harald está funcionando de uma certa forma. A gente vê que, como a gente já suspeitava, né, a Ida realmente não resistiu e ela morreu, né, de doença. E o Loki, o Harald e o Haruji Harudin, eles ficaram bem mexidos com a história, com a morte delas e tal. Mesmo o Loki não mostrando tanto pro mundo, né? Ele é uma coisa nesse mais final interna. Ele até mostrou um pouquinho, né? Loki nesse momento ele dá uma choradica, né? Mas coisa leve. O Loki tá preso, né, por ter incendiado aquela vila lá e tá isolado durante a maioria desses eventos que estão acontecendo. E nisso aí o ponto alto desse capítulo 1168, que a gente mostra o Harald em Mary Joyce e descobre que o Shanks também desapareceu bem na hora de se tornar um Cavaleiro de Deus, né? Ele ficou ali só com o contrato ali freemium, não quis pegar o contrato premium e só foi com o primeiro nível ali de águas rasas, né, do contrato de águas rasas, e não foi para as águas profundas ali, que seria o próximo passo para se tornar um Cavaleiro de Deus. E nisso, como o Shanks não tá mais ali, o Harald acaba se preparando para receber ele, então, essa coisa, afinal, era o combinado com o Imu. E a gente também fica mais claro do que é aí o de águas profundas, né? Que basicamente ele concede uma transformação absurda, imortalidade e também uma força tremenda. Só que o que acontece? Obediência total às ordens de Musamá. Então, a partir dali, ele não consegue mais fazer nada, né? Que não seja responder às ordens. E o Harald começa a perceber que Mu não tem o mesmo plano de usar os gigantes como ele, sim usar como um exército. E ele começa a sofrer dessa lavagem cerebral, né, dessa possessão de Mu, vamos chamar assim. E só que ele começa a acorrentar, e aí ele já percebeu que vai dar ruim, então ele pede para os seguranças dele chamarem o Loki e o Jaro ao castelo, já sabendo que coisa boa não vai acontecer. Alguma coisa, pessoal, sobre esse capítulo? Não, só dessa marca aí que a gente vai falar mais pra frente, porque ela volta nos próximos, então aí a gente foca mais nessa hora. Eu acho que a marca, a partir de agora, ela vai ter uma presença mais frequente, até em como vencer os Cavaleiros de Deus aí, nessa parte subsequente, Sim. que a gente vai voltar ao presente, né?
Então, tomar esse cuidado. Então, eu acho que ela vai ser uma coisa mais presente daqui pra frente. Então, já se acostume a gente ouvir falar dessas marcas aí daqui pra frente. Capítulo 1169, eu devo morrer, né? Eu preciso morrer. Então o capítulo começa agora a revelar a verdade um pouco da morte de Harold. E quem já acompanha muito tempo, a gente há algum tempo, sabe que eu e Marcola, principalmente, que foi uma época que o Carioca estava um pouco afastado de nós, mas a gente discutiu bastante sobre isso. E muito do que a gente discutiu foi muito com a linha que o Oda escolheu seguir também aqui. E aí eu vou explicar um pouco para vocês. Então a gente começa o capítulo naquela cena que a gente já viu, né? O Shanks e o Gabba conversando. E a gente descobre que nessa conversa, né? Eles conversam, o Shanks fala, né? Que o Gabba fala pro Shanks que o Roger vai ter um filho, que a gente já sabe que é o Ace. O Shanks até fala que vai ser o irmãozinho dele e tal. E eles acham isso uma coisa legal. E aí a gente volta pra Elbaf, né? Vendo o Harald aí na luta contra o controle pelo Imu. E ele já percebe que não vai aguentar, que tá começando a dar ruim. E o Harald ordena pros seus seguranças ali, que estão ali segurando ele dentro daquela sala que a gente já visitou ali, com os Mugiwaras ali também. E eles ficam falando, pessoal, me mata, eu não quero se tornar uma arma do obediente do governo, eu não quero que meu povo se torne uma arma do governo, então precisamos matá-lo, né? Nisso, Loki e Jaru correm rápido, né, e vão chegando cada vez mais perto do castelo, até, se eu não me engano, eu tô na dúvida agora só se ele já chega no castelo nesse eu tô com capítulo. ele aberto aqui. Já, né? O Loki e o Jaru. Eles já chegam no castelo nesse capítulo. O Harald até explica pra eles o que acontece ali rapidamente. E eles conseguem. E ele basicamente ordena, ó, vai naquela sala, come aquela fruta e volta aqui e me mata. Só você consegue fazer isso, Loki. O que dá um impacto também, uma importância a mais pro Loki. E foi aquilo que eu acabei de falar no começo. A gente já tinha discutido bastante sobre isso. E como o Loki, que popularmente conhecido como Deus da Mentira, né? Deus da Trapaça, aí ele foi colocado numa situação meio que não tinha o que fazer. Ele foi tratado como anti-herói. Não é muito bem o que ele fala para se fazer ali, né? O Harald até dá uma sugestão para fazer uma outra coisa, mas não é bem o que acontece no futuro. Bem, alguma coisa sobre esse capítulo aí? Coisas que eu esqueci? Não, esse daí é só interessante a forma de controle de Mu, que a gente não sabe muito bem como funciona, porque o Harold, ele estava no controle mental dele, ele estava ciente das faculdades mensais dele ali, só que ele estava com vontade de fazer aquilo tudo. Ele fala isso no 1170, que a gente vai falar também daqui a pouco, mas é meio estranho como funcionam essas coisas, né? Mas aí já vai pro 1170 que a gente já fala lá. Não, mas eu acho só uma coisa. Eu acho que ele tava passando um processo que o Tite, ó. O Rox passou, na verdade, né? Que foi. Ele se transformou, tava transformado lá também, que ele tava no Dome Reverse. Mas esse daqui, ele também tá possuído. Só que ele tem um certo controlinho ainda sobre o poder, porque ele é forte, ele é um cara forte. Então ele consegue ter ainda um lapso de sanidade mental pra segurar a coisa, porque logo depois ali nos 1170 ele já muda e já tá E tem o fator que ele é um gigante, que é uma raça especial, então a gente não sabe o quanto, tipo, se a dose pelo tamanho do corpo dele tá proporcional, né? Então, tipo, ele tá lutando contra, ele é muito forte, ele é um gigante também, então, e é claro, né, tem a questão do roteiro, tem que mostrar que ele tá tendo uma luta interna ali contra o Imu pra tentar evitar o máximo que isso aconteça, né? A gente sempre comentou sobre como o Oda gosta de mostrar a dualidade das coisas, né? Ele sempre adora mostrar essa coisa do o bem e o mal batalhando, mesmo dentro dos próprios personagens. A gente vê isso com 50 mil ao longo da obra, com o Harald não foi diferente. Bem, vamos pro 1170, então. 1170 agora eu já vou fazer diferente. E a gente vai pro capítulo propriamente dito, tá? Pra aproveitar aí esse 1170 e o 1171 por inteiro. Então, o capítulo 1170, com o nome aí de contrário, né? Na tradução oficial é contradição. Só pra... Contradição. Bacana, que é bem diferente daqui que a gente tá acompanhando, que eu tô acompanhando. Tá bom. Se tiver fazer alguma diferença, você me avisa, tá, Marcola? O que tá aparecendo aqui na tela, gente, é o do Manga Plus, é o oficial, tá?
oficial. Então a gente vê, né, que o Loki foi para aquela sala onde estaria o barril com a fruta e ele é atacado por um martelo gigante, né? Exato. Diferente já do tá- dele, né? Diferente do dele. O dele é mais redondo, lembra Sim. mais os que o Zop usa, né? Aquele mais É. redondão. E esse que atacou ele é bem quadradão, mais parecido com o Mjolnir clássico aí, que a gente tá acostumados do Thor, né? E tudo mais. Da Exatamente. Marvel. E aí o capítulo começa com ele tomando esse ataque, né? Ele falando, desgraçado, quem foi que jogou esse martelo em mim, né? Então o Era do Loki remédio. começa tomando um ataque, né? Fica se indagando quem atacou esse martelo nele, né? E aí ele percebe que não tem ninguém na sala, tá só o baú, né? Aí ele fala, não, vou comer e tal. E nisso ele percebe que o martelo começa a emitir uma energia muito poderosa, né? E ele tá falando, caramba, como é que esse martelo é tão pesado assim e tal? E ele começa a destruir toda aquela sala. Ele não tá entendendo nada direito. E nisso vem a voz, né? A voz do Harald, mas parece que ele não tá falando, né? Parece que é uma emissão quase energética, né? Como o Imu faz. Sim. Eu acho que aqui já é o Harold, que vocês tipo acham? assim, Mesmo. ele mudando as vontades dele. Agora ele quer pegar a fruta pra ele, mas é o controle de Mu mesmo. Mas ainda eu acho que é ele total falando. Aham. Ah. Não, mas Eu ele fico não pensando fala, se ele né? teria condições de conseguir comer essa fruta. Será que ele seria, tipo, fala que é sobre se é digno ou não? Será que ele ia conseguir comer Eu essa acho que fruta não. mesmo nesse estado? Eu acho que o Harold talvez Nesse tenha até ponto, né? tentado comer em um outro momento, quando ele tava bonzinho, e também não tenha conseguido. Então, eu acho que a eu acho que fruta, não. ela é muito Mjolnir mesmo. A princípio dela é bem parecido de se você não for digno, você não vai conseguir comer, sabe? Eu acho que esse martelo decide quem é digno ou não, não a fruta em si. Tipo, o Mjolnir é o martelo, você pegar Então, ele se você é digno, né? E esse aí tem essa eu acho que o provinha que acontece antes. nesse caso é uma junção de mitologias aí que o Oda faz, que assim, o martelo é o protetor da fruta, é o que parece ser. E se você não for digno, ele não vai deixar você comer. O Loki tá passando por uma aprovação. O Loki tá passando Isso, por uma exato. aprovação do martelo, mas ele consegue comer. Então, tipo assim, ele passou pela prova e conseguiu. Eu não sei se, tipo assim, o Harold poderia ter passado ou não. Ou se o martelo já tinha escolhido o Loki, só fez mais um testezinho ali com ele, tá ligado? Sim. Pode ser. Eu vejo dessa forma também. Vamos dar uma olhada aí eu falo depois das sequências dos acontecimentos aqui desse capítulo. Boa. E aí ele fala que não adianta, Loki, essa Akuma no Mi é o tesouro nacional e por 70 de anos ninguém conseguiu comê-la, mas não por escolha, mas porque ninguém conseguiu comê-la. Ninguém conseguiu, pois o Ragnir, né, que é o martelo, né, não encontrou ninguém que fosse digno o bastante. Mas agora, com os poderes que eu tenho, e aí, nesse momento, ele é atacado pelo Shanks e pelo Gaban, mais uma vez, que cortam a perna dele ali. E aí, o Gaban até fala, né, que os ferimentos já estão causando dano bastante, e que as habilidades de cura também estão tendo dificuldade de acompanhar esse dano, né? Já mostrando aí o que a gente comentou também, que o Gaban tem experiência em enfrentar pessoas com esse selo, né? E aí ele fala, continue atacando e uma hora ele não vai ter mais pra onde ir. Caras como ele apenas têm uma fraqueza, ataques cobertos com o hack do Wei. O Harald até dá um grito, Gaban, então ele meio que sabe, né? Que essa é realmente a fraqueza deles. Então ele dá uma resposta, você vai se opor a mim, mas... O Gaban fala, é claro que sim, você acha mesmo que a gente deixa alguém que perdeu a cabeça fazer o que quer? E aí o Shanks pergunta pra ele, né, Gaban, por que você sabe a fraqueza dos Cavaleiros dos Deuses? Aí ele fala, eu perdi a conta das vezes que eles tentaram roubar você da gente. E é legal Isso é legal mesmo. preencher essa lacuna retórica, né? Muito bom essa parte. Uhum. E aí, isso explica o porquê que o Somers lá tinha tanto medo do Gaban, né? Porque nessas vezes que eles tentaram pegar o Shanks dos Piratas Roger, ele deve ter apanhado muito. Tomou pau pra cara. Tomou muito pau. O bucha sendo bucha, como sempre, né? E aí ele tem um mini flashbackzinho, né? Falando que desses combates, e ele falou, todas as vezes eu mandei eles embora com o rabinho entre as pernas. Aí a gente até comenta, né? Então daquele Somers comentou algo assim mesmo, né? Aí ele fala, bom tempos aquele, hein? Sendo sincero, eu fiquei até surpreso quando descobri que a Terra Sagrada tinha um poder militar como os Cavaleiros.
A maioria dos dragões celestiais são inúteis. E eles se chamam de deuses, acredita? Aí eles falam, só de pensar nessa vida dá um arrepios. E aí ele fala que é exatamente isso que chamamos de destino. E aí continua mostrando a luta, né? Do Gaban e do Shanks, ali dos três. E eles ficam comentando que eles querem salvar o Harald. E aí o Gaban fala que o Shanks falou pra ele mesmo. Mas foi você que disse que quando alguém vira um cavaleiro já era? E parece que por enquanto a nossa única esperança é o Loki. E aí a gente corta pro Loki novamente, né? O Loki tá no embate direto com esse martelo, né? E aí ele fala, então você é o guardião do Tesouro Nacional, é isso? Porque você tá se mexendo. Você é só um martelo, que porcaria que tá acontecendo aqui? E aí eles, batalham ainda e tal. E num confronto direto, o martelo do Loki espatifa com um tranquilo ataque aí do Ragnir. Só que a gente vê aí que o Ragnir, na verdade, é um esquilinho, né? Um esquilinho com a cabeça de martelo, né? E aí voltamos ainda pra luta só vê ele chorando. E aí a gente vê que eles ainda continuam lutando, só que agora estão tomando um amasso aí do Harald. O Harald tá aumentando a força. E aí a gente vê o que a gente faz logo pra acabar com isso. Ele também tá usando o Haki do Rei. Aí a gente fala, o Jarl, né, grita, soldados, mantém o Harald ocupado, ele não pode pegar a Akuma no Mi. Só um detalhe aqui, né? O Haki do Rei virou normal. Não é normal, gente. Ataques de Haki do Rei misturados na sua arma virou normal. Não acho que é normal. Pô, vamos colocar o Harald, um dos personagens mais fortes da obra até o momento. Beleza, ele pode ter Haki do Rei. É tranquilo. Ele já tinha Haki do Rei e a gente já sabia faz tempo. Sim. Não, Haki do Rei já tem faz tempo, beleza. Não tem um outro gigante que tem também? Que luta com o Luffy lá naquele... Aquele não é gigante. Ele não é gigante. Não. Não é ele gigante? era o rival do Garp lá, né? Mas ele era um grandalhão lá, que é pai do maluco que acho que faz parte da Grande Frota, não é isso? É isso mesmo. Do Sal. Nossa, eu não ouvi nada que o Marcola Cortou falou. seu áudio, Marcola, aí no Agora final. vocês estão ouvindo, não? Estão ouvindo? Vixe, peraí. Tá vindo, parece que entrou Agora numa voltou. nave espacial. Normal? Tá. Agora tá normal. Então, é o pai do Normal. Sol lá, que é o rival do Garp, que ficou com a cabeça afundada depois que tomou um socão do Garp, né? Esse daí é o cara mais random que tem Haki do Rei, tá isso. ligado? É bizarro. Mas o Harold, o Gaban e o Shanks, eu acho suave até. Não, suave não, né? Eu também não me preocupou. Pô. Não, mas são três caras picas da obra, entendeu? Tipo, são caras importantes que estão aí o Gaban é o cara que aprendeu. O Shanks a gente sempre soube que é o Haki do Rei, é um cavaleiro ex-cavaleiro dos deuses e tal, não sei o quê. O Harald é o rei dos gigantes, é um cara... Todo mundo fala que ele é um dos caras mais fortes aí desse período de tempo do universo. O Rox queria ele, o próprio Mu foi atrás dele, todo mundo foi atrás dele, então... Não, eu vejo o problema no sentido de limitar o chapéu coisa- de palha. Porque Haki do Rei ali, só o Zoro e o Sanji vão ter. Tipo, no máximo o Jinbe, sei lá, mas Nico Robin, Brook, esses caras não vão conseguir Mas, lutar... cara, o Oda já fez Não, isso. mas, pô, eles não vão conseguir lutar com o A Cavaleiro? luta deles com eles lá já tomou uns... Então, já não conseguindo, já lutaram lá. O Oda já colocou todos esses caras presos com a fita do foi cara bizarro. lá, mano. Por isso que Ah, tem a que fita ter da outro Kiko jeito, lá, sabe? Por o isso tem que ter vetor outro lá que ela jeito, tem. além desse. Porque... Pode ser que ache outro jeito. Talvez a Robin pense em porque alguma assim, coisa. Porque eu li assim, num o texto- Loki e a Yamato provavelmente vão entrar e eles têm Haki do Rei. Tudo bem, mas porra, você vai deixar essa galera do Chapéu de Palha sem ter o que fazer? O Brook... Virou bagunça. Não, e a Mata, você deu um salto lógico gigante, hein? O quê? Virou bagunça. Dá Da Yamato. Haki do Rei pra todo mundo aí. Dá o Haki do Rei pra todo mundo, foda-se. Não, o Loki vai ter que ter, é meio óbvio, assim. Talvez o Hajurudin também tenha, eles são filho do Harald. O sabe Hydrogen como T ia isso ser um passa. corta-brisa do caralho, eu vou te contar. Na moral... Virou bagunça. Virou bagunça, também aí. Mas, vai ter o mano, próximo mas já. vamos ser... Eu vou passar um panão aqui pro Oda, velho. Vai, passa Todo poderzão, assim, uma hora vira bagunça, mano. Você limita e uma hora vira... Vou dar um exemplo. aí. Não é exclusivo do One Piece. Super Saiyajin. Faltou o Kuririn Mano. ter, mas era uma... O Goku virou Super Saiyajin lá no Freezer, era o negócio mais foda, todo mundo...
Mano, próxima temporada, as crianças tudo já tá virando Super Saiyajin 2. Do nada, tá ligado? Foi um salto que ele deu, tipo... Outros... Não, mas é que o problema é que você tem, o Saiyajin você tem a limitação de, assim, um grupo é Saiyajin, né? Os humanos não. Aí, o Oda não tem essa limitação. Então, se ele quiser fazer todo mundo ter hack do rei, ele Então, mas vai assim- fazer, e foda-se. Porque, assim, tá muita gente aparecendo, vai. Virou um pouco de bagunça. É que o Haki do Rei agora virou o balizamento de poder forte, entendeu? É, o bottom line do bagulho tipo, é o... virou o Haki quem do tem- Rei. Então, assim, pra você lutar agora, É. você vai ter que ir Haki do Rei. Tanto que ele mostrou lá que o grupinho ali do Frank, o Brook e tal, o Chopper, a própria Anami, o Zop e a Nico Robin, entraram na treta lá e só tomaram pau, entendeu? Sabe qual é o grande problema, na minha opinião? Não é todo mundo ter ou todo mundo não ter, tá ligado? Eu acho que dava pra ter uma desculpa pra todo mundo ter. Todo mundo consegue aprender, sei lá. Passa que nem vírus. Você toma um socão. Pô, de isso ia Haki ser do Rei, foda, isso ia ser aí foda. você desbloqueia. Isso ia Vibra ser na foda. frequência, e adquire o negócio, né? Eu acho que o problema é uma coisa que na maioria desses animes mais classicões tem, que é tipo quando tem a aura, assim, tá ligado? Tem a aura e quem tem a maior aura é mais forte. Falta isso no Mas Haki do Rei. Mas eu volto. Assim, o Luffy ter pra caralho e, sei lá, o Chopper também tem, mas Sim. assim, só um pouquinho, Mas entendeu? é que eu acho que Só isso é um tequinho. problema do tamanho de One Piece, entendeu? One Piece ficou muito grande. Então o que acontece? Ele tinha uma ideia pro Haki do Rei inicial. Assim como ele tinha uma ideia pro Haki... Igual eu falo, o Marcola discorda de mim, mas, mano, ele tinha cagado pro Haki na primeira... Até o time skip. Nem tinha Não tinha hack. hack. isso Tinha o nem- hack do nem rei, eu até existia concordo. hack. Haki do Rei eu acho que tinha já. Ele já tinha uma parada com o Haki do Rei. A É, presença. tá, é, a era a aura, presença, era aura. assim. Tá É, ligado? farmar Era a aura, aura. era o Haki do Rei. E aí, Aham. a obra se estendeu muito. E aí ele falou, vou precisar inventar um novo poder. Inventou o hack. Aí junto com o hack, ele falou, vamos fazer 3 tipos de hack. O Haoshoku lá, o hack do acobramento, Da o hack observação. da visão e o hack do rei. E o hack do rei. Agora tem 3 tipos. Ele ficou segurando um bom tempo só na observação e no armamento ali. Os vilões só tinham isso. Sim. Agora chegou num ponto É. que precisa ter hack do... Vai ter que ser usado o hack do rei, É, entendeu? senão é uma merda. Mas é um problema do Nelson. Mas ele vai ter que assim, inventar em um defesa poder, disso, entendeu? a gente tá chegando no É. One Piece. Então, quanto mais você afunila, os que vão chegando mais perto são os mais fortes. Então, essa é a justificativa. Tipo assim, se tem uma, sei lá, 5% da população mundial tem hack do rei. A galera que for chegando mais perto do One Piece vai ser essa galera que tem o hack do rei. É a mesma coisa das Akuma no Mi, porque quando ele tava no East Blue, a Akuma no Mi era uma raridade. Os caras viram o bug e parecia que tava vendo um ET. Tipo, caralho, o que é isso? Não sei o que. Entrou na Grand Line, tem cachorro com Akuma no Mi, tá ligado? Virou uma bagunça, mas... Não, beleza. Não, esse Eu pano eu concordo passo, tipo- com você. Eu acho que existe uma linha lógica. Mas o problema é que eu acho que desmerece. Esse que é o grande problema dos animes. O poder novo, o bottom line, Isso é desmerece todos os outros. Sim, Tipo, sim. Poderia ter alguém que só tem o hack do armamento, mas ele é tão forte que bate quem tem hack do Eu rei. queria que o Não, Garp eu- fosse o assim. outro Eu queria exemplo que o que eu Garp gosto de fosse dar- assim, mas já deram o hack do rei pra ele também. Então, entendeu? Aí Uhum. vira putaria. Vira Não, putaria. um exemplo entendeu? que eu gosto de dar é o Jojo. Quem já assistiu Jojo sabe que a primeira e a segunda temporada tem um poder, que é o Ramon. Eles chamam de Ramon. A segunda temporada muda completamente. Ele Muito inventa um negócio novo. Beleza, ele até conseguiu dar um padrão a partir daí. Mas, tipo, mudou, entendeu? O Ora 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 lá só aparece lá do Jotaro, só aparece na terceira temporada. Então, era outra coisa antes. A história era outra, o problema era vampiro. Mudou completamente a história. Mas os autores acabam fazendo isso pelo tamanho das Uhum. obras, entendeu? A obra vai crescendo, vai ficando muito grande. Ele não quer inventar uma coisa nova. Ele fala, o que eu tenho aqui que dá pra usar? E por isso que eu passo esse pano, beleza. Agora quem vai estar grande vai ter que lutar. Por exemplo, o que eu acho injusto, talvez, seja agora dar um jeito de ensinar Aí o não, Haki do aí- Rei pra todo mundo. É, Eu porque acho que aí não tem que quebra a fazer mitologia. Aí já Eu fica acho que ruim. é melhor não. O que é melhor fazer Mano, agora... é que o problema é que, assim, não vai ter isso, mas todos os personagens que vão aparecer... Não, mas os grandes ou vão confrontos... ser uma mas- merda, ou você é um... Então, esse que é o meu ponto. Na minha opinião, ele poderia valorizar mais as coisas que ele já criou. Tipo, agora eu tô sentindo que ele tá voltando mais com a Sim. Akuma no Mi. Tá. Ele tá voltando mais com isso. Sim.
ótimo, acho maravilhoso, entendeu? Tipo, o cara não ter hack, só ter Akuma no Mi e bater em todo mundo, entendeu? Poderia ser assim, Marineford. mas não vai ser. Marineford foi assim. Hã? Marineford foi isso, né? Foi poder de É, Akuma não, no Mi. exato, mas, pô, Marineford faz Não, mas esse é 35 um anos, ponto. entendeu? Esse é um Eu tô ponto bem falando de interessante que hoje. o Carioca falou, porque o Gaban e o Shanks estão com o Haki do Rei lutando contra o Harold, mas eles falaram que o Loki é a única esperança pela fruta que ele vai comer. Então esse Carioca falou é real o que tá acontecendo agora. Ele só Entendeu? vai conseguir. Ele tem o Haki do Rei, eles têm, mas não tá sendo o suficiente. Então a fruta que o Loki vai consumir é o que vai dar a eles a possibilidade de derrotar o Harold no estado que ele tá agora de imortalidade. Então, um ponto positivo também aí. Mas o que o Carioca falou também do Não, Haki eu acho do que o Rei, Haki- tipo assim, o Luffy dá um boost de Haki do Rei na galera e eles ficarem com uma capacidade temporária de alguma coisa parecida. Isso aí não seria tão ruim quanto ensinar, tá ligado? Não seria tão ruim. Ia ser uma soluçãozinha que talvez deixe o pessoal meio. Eu acho que essa solução vai É. acontecer, inclusive, viu? Mas quem vai fazer isso não é o Luffy, é a Bonnie. Pô, é. O poder do sonho dela vai fazer todos virarem Gear 5, tá ligado? Sim, Eu acho que é uma isso vai parada acontecer com assim. certeza. Eu falei isso lá atrás. Falamos, não, por isso que vai eu puxei acontecer, com esse. Eu certeza. puxei esse negócio por causa disso. Mas isso tudo bem, Não, já calma, no Naruto não. entendeu? Todo mundo tem a Kurama na luta final. Todo mundo tem a Em Kurama Boruto, na a luta filha do final. Naruto consegue usar a Todos. Kurama com 6 anos de idade. É bizarro. Mas vambora. É. Mano, no Não, tudo Goku, o Trunks e o Goten lá vira Super Saiyajin 3 lá, fusionado, com 6 anos de idade também, mano. Pelo amor de Deus. Tipo, essas Mas o coisas One Piece acabam não chegou acontecendo nisso. O One Piece nos não chegou animes e nisso. tal. Sim, mas Não, mas não, calma, assim, não chegou nisso, mas, por exemplo, o que nem a gente tá falando, todo mundo agora vai ter hack do rei. Não pode ter uma pessoa, não pode ter um evento em que o cara não tem hack do rei, não tem hack da visão, tipo assim, ele apanha muito, mas o hack dele do armamento é tão forte que ele compensa os outros, entendeu? Tipo, deixa eu valorizar as coisas que eu já criei. Que nem a Akuma no Mi tá acontecendo agora de novo, mas é que é obrigação, né? A Akuma no Mi é a voltar base do com poder tudo. do negócio. Exato. Não, mas eu acho que tem Exato. uma coisa que vai acontecer, vai ser assim, ó. O que vai acontecer vai ser lutas com o Haki do Rei e lutas sem Haki do Rei. Então, por exemplo, vamos lá pro bando do Barba Negra. Ah, o Tite tem a Haki do Rei, aquele cara que provavelmente que era da prisão lá, talvez tenha lá o que é O Shiryu? espadachim da Shiryu? da chuva lá, sei lá. Shiryu. E eu não acho que tenha, mas quem vai lutar com o Zoro? Ele? O Shiryu? O espadachim, Acho né? que sim. E quem vai lutar com o Sanji? Talvez Eu o acho que Jesus quem vai lutar, Burgess, eu acho que quem talvez vai ele lutar também com o tenha. Sanji é aquele que E não aí? mostrou o poder ainda, o Lafitte lá. Porque eles falam que ele é muito rápido, os caralho, então Ah, parece. E tem o Aokiji ainda, né? Que eu não sei se tem Haki do Rei, acho que não tem, não sei se vai ter. mas eu acho que o Akiji vai dar um É, eu X9 também acho que aí não no vai meio do durar caminho. muito. Só que o Loki também tem acho poder de total. gelo. Tá, vai mostrar Mas eu daqui a acho que vai pouco. O Loki ter- tem poder de gelo. E aí já combina com o Aokiji. Mas até aí Yamato também É tem, né? spoiler. Eu tenho uma Manda, teoria. vou querer daqui a pouco. Não, Teoria, demorou. mas daqui a pouco eu falo. Não. Deixa ele passar uma página. Tá. Deixa eu chegar na página do Loki, eu falo. Mas então, eu acho que as lutas vão ter castas. Então vai ser assim, a luta dos Haki do Rei, que são a luta dos cara grande. Aí a luta dos peixes pequenos vai ser luta de Akuma no Mi ainda. Vai ser luta de lorota De fugir, o Zopicó, Tá ligado? Mas você Pode não vai crer. continuar nisso. Não faz sentido mas isso é mudar, foda. entendeu? Então a luta dos peixes pequenos... Isso é vai foda, ficar porque, nos tipo assim, peixes o bando pequenos. do Kaido, que era o imperador, só tinha ele de Haki do Rei. Nem o King tinha. Tanto que o Zoro só quebra ele porque o Zoro mostra. Tipo assim, o bando da Big Mom só tinha ela e o Katakuri de Haki do Rei. Tá ligado? E agora realmente tá tendo mais gente. E Yamato tem porque é filha do Kaido. Então, e os caras falam que pode ser genético. Mas assim, até Holy Cake, eu ainda acho que tava balizado por baixo. Holy Cake foi a virada Sim. pra virar putaria, entendeu? Porque assim, até ali ainda tinha uma pegada meio Dress Rosa, Homens Peixe. Aí depois que ele enfrenta a Big Mom, dá aquela parada toda, aí eu acho que dá um... Deixa eu subir o nível aqui da treta, porque vai ter a treta com o Kaido, entendeu? Mas Aí tem que ele fazer, mano. Vai ter que subir. subiu. Talvez fique até pior. Entendeu? Agora. Não, assim... Não, eu tô falando, todo mundo vai ter hack do rei até a final, todo mundo. O grande Vamos ver, perigo de vamos ver obras se desse tamanho próximo é encerrar. O grande perigo é encerrar, porque perde o a mais mão, difícil, velho. É o mais difícil. Não. Ó, deixa eu fazer uma pontuação aqui, já que você falou isso. Boku no Hero, tá? Eu tava lendo o mangá ali naquela reta final, eu e o Strass, a gente falava sempre, encher meu saco
Larguei. Aí eu assisti a temporada também. final. Achei perfeito. De verdade. Achei 10/10, assim. Porque eles fizeram... Mano, eles deixaram 100% emocionante e é um final que é justo, mano. É É o final que era pra coerente. ser. Antes eu É. não achava que era. Achei coerente, entendeu? É o final mais pica do universo, ele virou o All Might, cara. Não! Ele fez o que tinha que fazer, entendeu? E acabou. Então achei que foi 10/10, eu gostei pra caralho. E eu acho que One Piece vai ser isso. Tipo, o final não Eu vai também. agradar todo mundo. Nunca agrada, Mas vai né? ser. Ninguém pode falar. Ninguém vai Eu falar via o povo que lê não foi mangá justo, de Boku no Hero entendeu? xingando muito o final. Eu pensei, mano, o final vai ser uma merda foda. Mas, nossa, eu gostei também, mano. Eu achei bem condizente com toda a história, tá ligado? Sim. Mas eu vou te falar, Sim, quando a gente tava bom. lendo, pra mim o problema não foi o final. Eu até falei isso pro Carioca na época. Sim. Eu comecei. A parte final, que é a batalha final ali com. Eu falei, nossa, ficou bom. Eu voltei a gostar de ler o Boku no Hero. Porque daquela Sim. parte da Miss América ali até a luta, meu Deus do céu, eu queria furar meu olho. A Miss América é foda. Nossa. Depois disso, assim, é um. Eu achei ruim também, né? Eu nem gostei da Miss América. Eu gostei, é porque ele botou um poder muito pica, assim. Tipo, deixa eu tirar isso aqui da minha É um frente. poder. Entendeu? Então, mas pra quê? Pra quê? Não precisava. Mas tudo bem. Pra dar uma nerfada foi nele. um limitadorzinho. Entendeu? Serve pra dar E uma é nerfada o negócio nele. de cada um colocar um pouquinho de É. problema ali pra ele não conseguir nunca prevalecer. Isso eu achei legal. Mas o final eu gostei até do mangá. Tipo, eu lembro que na época eu achei só desnecessário mostrar o futurinho ali, mas o final, assim, eu até falei, nossa, me pegou também, mesmo no mangá. Não achei tão ruim igual as pessoas estavam achando, não. E elogiaram bastante o anime. eu não assisti, Nossa, não confesso. sensacional. O anime, assim, a luta do All Might é sensacional, mano. O que ele faz ali é absurdo, assim. A mensagem, né? Porra, Arrepia muito foda. mesmo, Você me arrepia arrepia mesmo. aqui, Essa foi achei foda. demais. O que eles fizeram no anime Muito também, em bom. termos de animação, é bizarro. É bizarro. Aham. Fecharam com chave E de ainda ouro saindo ao ali, mesmo achei tempo bom. que o One Punch Man. Dito Dito isso, vamos. Aí. Dito isso, eu acho que o One Piece vai ser um final justo também, um final Eu confio coerente. no Oda, mano. Impossível não ser. Porque o anime, se fosse pra acabar, já tinha acabado há 20 anos atrás, Eu vai ser o confio mesmo no Oda. final. Eu confio no Oda. Eu acho que Entendeu? ele não ia errar, não. Uhum. Bem, então vamos voltar Bastante. aqui pro capítulo que devaneamos um pouquinho. E aí a gente vê, né, que então voltando que todo mundo pedindo pro Harald manter o Harald ocupado, que ele não pode pegar a Akuma no Mi. A gente vê que ele tá todo já igual aquela cena que a gente viu lá no começo, né, de Elbaf, ele todo esfaqueado ali, né? E aí a gente vê que o Ragnar, aquele confronto que eles dois bateram, meio que tornou o Loki digno, né, de poder comer a fruta. Ele come a Frutinha fruta. pequenininha. É engraçado, né, que a fruta é minúscula. Muito engraçado, mano. É que ela, na verdade, não é minúscula. Ela é A mão minúscula dele é proporcionalmente grande. a um gigante, né? Exato. E aí ele come a fruta. Nisso, até o Ragnar fica bem feliz, que ele escuta um roar, né, gigante. E aí a gente vê que o Rajorudin percebe que ele comeu a fruta mesmo. O Rajorudin não, desculpa. O Harald percebe que o Loki comeu a fruta. Então agora ele me mostra o poder lendário. Nisso o Loki volta. A gente achou até que ele voltaria transformado e ele volta normal, né? Só com o Ragnar na mão. E ele fala, como eu esperava, dentro de você, Loki, corre o sangue de um deus, de um rei. Manda. Deixa eu soltar minha teoria. Deixa eu soltar antes que alguém solte. Eu tô sem internet, eu tô sem redes sociais. Então eu não sei se alguém soltou. Então Tá. eu tirei da minha cabeça. Mas eu acho que a fruta dele tem que ser uma zoan mitológica. Porque esse é o upside do bagulho. É isso, entendeu? O bottom line é o hack do rei, quem não tem a merda. E o mais top Sim. é a zoan mitológica. Quem tem é pica. Esse é o... Até todo mundo ter também zoan mitológica, né? Mas enfim. Não, até que segurou sim. bem, né, as suas mitológicas. Acho que elas todas que apareceram Sim, fazem eles sentido apresentam até o conceito com o Marco, né? Que já era muito assim, pica. essa aqui eu acho que é a da Fenrir, tá? Mas, dando um passo, eu acho que ela vai ter 2 modos, dado o que a gente viu no 71, Sim. né? Que é o próximo. Que o Fenrir tem 2 filhos, 2 lobos. Um que persegue a lua, e é o Hati, que é um lobo de gelo, e um que persegue o sol, que eu acho que é Skoll o nome dele. Aí ele teria um poder de fogo, então ele teria
dois poderes. Além de ser uma zoa mitológica, ele controlaria. Como Mano, se fosse a da Fênix só que aí... com um upgrade, Agora, mas entendeu? vamos fazer um paralelo aqui rapidão. E os Minks? Os Minks são isso, entendeu? Como assim? De noite, Hum. uns fica forte. De dia, outros Não. fica forte. Não era o cachorro. Não, é só da É, lua lua cheia, cheia né? Só a lua cheia. Então, Lua mas cheia, todos eles são na lua ficam no cheia. modo. eu É não que sei assim, não, mano. Eu acho que ele a vai... mitolo- Eu acho que não. vai ser só uma coisa simples. Não. Eu acho Caralho, que Carioca, eu talvez- vou até Não, marcar não. esse minutagem, porque eu Você achei não foda isso aí, entendeu. tá? Eu vou fazer corte dessa porra, mano. Não, ó, ele tem, na verdade, a fruta dele, da Fenrir, tem dois modos, não é de dia e de noite, necessariamente. É que ele tem o poder do fogo e o poder do gelo, além de poder virar lobo, entendeu? É tipo da Fenrir, da Fênix, que é o poder da Fênix e tem fogo, mas ele é lobo e ele tem os dois lobos filhos, que é tipo fogo e gelo, entendeu? Por isso que ele marretou gelo. Caralho, isso é foda, porque eu tava Entendeu? com uma teoria que não me explicava o gelo, por exemplo. Que eu tava achando que ele era Nidhogg, que é uma serpente do Ragnarok. Tipo assim, é consenso que vai ter a ver com Ragnarok e com mitologia nórdica. Esse é consenso. Agora, Nidhogg é Exato. uma cobra da Exato. mitologia nórdica que traz o conceito de morte e destruição e é conhecida por roer as raízes da árvore da vida lá em Yggdrasil. E é porque o Loki começa acorrentado na beirada dessa árvore. Só que esse do Skoll e do Hat, mano, muito foda, tá? Porque aí já explica o gelo também. Porque o Loki, ele aparece numa silhueta monstruosa. Só que quando vira pra ele tá na forma humana dele. Tipo assim, Sim. parece que quando ele comeu a fruta, ele teve um descontrole, o bichão saiu, e aí ele conseguiu conter tudo isso e voltou pra forma dele. E... Porra, da hora, hein, Carioca? Foda. E detalhe, silhueta de lobo dele, Não, tá? Se você olhar na então. página depois do Roar, ele tem o esquilinho olha e ele passa com uma silhueta meio de lobo ali, tá ligado? E o ponto é, no Ragnarok, só começa mesmo. o Ragnarok evento quando os dois lobos, filhos do Fenrir, conseguem capturar a lua e o sol, entendeu? Então, tipo, ele ter essa Akuma no Mi significaria o que pariu, Ragnarok, mano. entendeu? Que seria o começo do fim do mundo do One Caralho, Piece. velho. Porra, da hora. E assim, só um off-topic aqui, gente. Pra quem assistiu Ahsoka, os vilões de Ahsoka lá chamam Baylan Skoll e Tin Hat, que são em homenagem a esses dois lobos aí. Só pra... Mas, ó, animal essa teoria. Puta merda. Agora que eu tô vendo a silhueta de lobo aqui na Mano, página mas- que o Ragnir tá felizinho. Porque aparece realmente a pata da frente e um corpo de felino, de canino aqui. Então, da hora, velho. E na próxima página que o Strasser vai entrar, dá pra ver que o Harold, quando ele tá machucado, ele tá com garras. É, não assim, tem ó, nada a ver tipo, com cobra isso aí. É, não tem nada a ver com cobra isso Que é aí. na... Que eu tava achando que era Nidhogg, mas realmente é bem mais lobo do que cobra essa porra. Caralho, que da hora. É, parece que tem patas, né? Não parece que é uma cobra. Não, e essa silhueta que o Carioca falou antes é um bicho andando aqui, tipo, não tá rastejando. É 4 patas. Aham. Parece, né? Exato. Tem as da frente e aí tem um Aham, corpo de exatamente. cachorro, assim, né? E na próxima página que provavelmente ele chega, dá uma estraçalhada No Harold, no cara e volta Nossa, pra forma arregaçou normal. ele mesmo, hein, mano. Nossa. Não, ele foi a lá Barba Branca Marineford, né? Quem acompanha o mangá aí desde aquela época, ou quem leu o mangá aí depois, sabe que é pesado. bem diferente do anime, né? Ele sofre umas feridas um pouco mais agressivas, vamos Pô, dizer animal, assim, né? tá? É. E aí o bando vai Exato. ficando cada vez mais foda, tipo assim, considerando que o Loki vai entrar no bando. Porque Yamato já tem aquela fruta lendária lá. Eu tô considerando que Yamato e Loki já são do bando, tá? Já tem aquela fruta de lobo lendário de Elbaf, e ele tem de uma fruta de Elbaf não, a da Yamato é de Wano. É uma criatura protetora de Wano, e aqui seria uma fruta de Elbaf, né? Então, porra, animal. E aí a gente então vê esse embate, né, dos dois, então o Loki até fala, aí, então você votou assim, né? Aí ele fala, é só por um momento, não abaixe a guarda, olha ao redor, não tem mais como eu ser perdoado pelo que fiz. Aí ele fala, mas você estava sendo controlado, não é chorando, né, gritando ali. Aí ele fala, na verdade é mais como se meus próprios pensamentos estivessem sido influenciados por aquela coisa. Eu comecei a me enxergar como um deus, mas eu sei que se você tomar as rédeas, Elbaf poderá se recuperar. Você e seu irmão precisam se dar bem. E aí ele fala, você é horrível, sabia disso? Fazer o próprio filho te matar, nem o pior pai do mundo faria uma coisa dessas.
Aí ele fala, eu esqueci de falar uma coisa, Loki. Obrigado por aquele incidente com a Ida. Ele fala, como você? Queimar a fila dos cervejeiros não vai trazer a vida de volta. Pra quem não lembra, a Vila dos Cervejeiros era a vila do povo original Sim. da mãe do Loki, né? Se eu não me engano. Que era o cara que era. Os caras que eram sim. racistas, que foi lá pra onde o Fusão. Loki tava preso lá atrás. Lá no 1168, que a gente comentou rapidinho. E ele fala, mas eu realmente agradeço os sentimentos. Rápido, o domínio dele tá voltando, seu desgraçado, e ele dá um golpe muito forte. Eu não vou te perdoar por ter me forçado a fazer isso. Nossa. E aí o Harald responde com eu te amo. Arrepiei, Pô, arrepiei. até arrepiei, hein? Arrepiei. Cê é No louco. anime eu vou chorar. Foda, hein? Pô, essa cena no anime Muito vai ser Vai ser foda. tocante. E ele dá um golpe É. destruidor em prantos, gritando. Um golpe imbuído de hack do rei. Não, frenético. Assim, Não, mas peraí, né? Na moral, ele é o Loki, mano. Nós estamos Os caras estão fazendo. O Oda tá hypando a força do Loki, ó. Desde o começo faz de sentido. ano, ó. O Loki tá aí, ele é muito forte, não sei o quê. E assim, ele tem o olho da essa Irmão página não tá Gander lá. colorida, hein? Hã? Essa página não tá colorida, É. pode ser fogo. pode ser fogo. Não sei se é fogo, não parece. Aí, ó. Não acho que é fogo, acho que isso aqui é impacto da. E do hack assim do rei também. mesmo. Tipo, o hack do rei foi tão poderoso que destruiu. A gente já sabe que ele regeneração tem do cara. gelo, talvez ele tenha fogo e talvez É, ele tenha isso. raio também, porque o Ragnir é uma referência ao Mjolnir clara, né? Mas uma coisa legal, que vai voltar no próximo capítulo, quando a gente chegar nessa parte eu pontuo, mas vocês já vão saber, é que o último resquício de humanidade e de sobriedade do Harold, ele ri. Então, em teoria, ele morre rindo, né? Tipo, que é quando ele fala, eu também te amo. Depois ele volta ao controle de Mu, toma o golpe e morre. Então, assim, o último momento do Harold em si é ele dando uma risada. Não sei não, viu? eu Porque tenho eu uma acho que ele tá dúvida aqui. mudando aqui, ele a gente não sabe se voltou o controle ou não. Ele não fala nada, ele só fala eu te amo, tá mudando e morre. Não acho que Ele tá rindo, no Eu Te Amo ele tá Mas rindo, eu pô, acho você não que tá vendo? importa a mensagem. Não, calma, Não, filhão. ele ri antes Eu de te morrer. amo, ele falando, está velho. rindo. Só que na hora que o cara bate ele tá. Aqui mostra a cabecinha dele morto mas já. aí Ele não pô, tá rindo, é não. difícil Tá tomar um sorrindo. soco sorrindo, né? Ah, mas os caras. É que o difícil. que o Marcola quis dizer aí, eu entendi o que ele quis dizer, né? Que Não, mas não é tão os cara literal, morrem É não. só literal, sorrindo totalmente. lá. Todo mundo morre Acho que não rindo. é tão literal. Não, é literal. Todos os caras morreram rindo. Não. Vamos lá. O Roger morreu rindo porque ele riu e cortou a Mas cabeça. o Ace ele não morreu parou de rir, rindo. né? Agora, esse maluco aqui tomou uma marretada no estômago. O maluco tomou uma marretada na Não, boca tudo do bem. estômago. Vamos mano. chamar que sim, vai. Não precisamos ficar É. também. Pô, se todo mundo tem hack do rei, deixa o cara Deixa o cara morrer rir, rindo e morrer tomar uma rindo. marretada, mano. Só uma dúvida. Honesta aqui. O esquilo é um martelo. Ele é um ser mítico ou ele é tipo um martelo que comeu a fruta do esquilo? Ou um esquilo que comeu a paramécia do martelo? Existe isso? Então, é possível? na verdade, a gente não sabe com certeza. Isso é um negócio. A gente sabe que o Vegapunk conseguiu a habilidade de colocar Akumas no Mi dentro de objetos, certo? Isso. Então a gente exato. sabe todas as Akumas no Mi que apareceram até agora, que eram objetos que foram colocados a fruta de alguma coisa aí dentro, né? Isso, E aí exato. vem as teorias sobre Ragnir. Ragnir é um ser mitológico também, assim como Fenrir, assim como Nidhogg, assim como Jormungandr. É um ser mitológico do universo nórdico. Então, eu acredito que é um martelo com a fruta de Ragnir, tá? Pela lógica do sentido, não é um esquilo qualquer, é Ragnir, tá? Porque o martelo, a gente sabe que tem outro nome, chama Mjolnir. Então eu acho que é o Mjolnir com a fruta de Ragnir. A questão é, como isso aconteceu? Porque, teoricamente, a tecnologia veio com Vegapunk. Aí a questão que tem e eu vi, essa teoria não é minha, eu vi isso na internet, tô só trazendo isso aqui pra vocês. Como, provavelmente, Ragnir é tão antigo que lá nos povos antigos, lá atrás, eles já tinham essa tecnologia, antes das inundações, antes do século perdido, já se tinha essa tecnologia, porque a gente sabe que os gigantes foram uma das poucas raças que perduraram esse período, né? Então, a tecnologia já existia lá atrás.
Na verdade, o que o Vegapunk foi é pesquisar, aprender sobre ela e aplicar no momento do terreno. E não Isso. que ele inventou sobre isso, como foi dito antes. Né? Lá em Alabasta, né? A gente até vai ver A os espada primeiros elefante, animais. né? Aí não, a gente vai ver agora os primeiros, agora na série live action, né? Eles vão aparecer lá, o urubu míssil lá, como que é? Eu não lembro. Cachorro míssil. Exatamente. Porque o Vegapunk ele fala, né, que Egghead é um reino de, tipo assim, que espelha a tecnologia de 1000 anos atrás. Então ele está recuperando tecnologias, ele não está criando nada novo. Então realmente poderia ser, porque faz sentido. Não tem a gente já tem outras armas animais, assim, né? Então, e é essa a lógica. Então aí seria mais apelo ainda, porque dentro do Loki, ele com o Ragnir teriam 2 zonas mitológicas. Tá ligado? Tem a zona do Ragnir e a zona que o Loki tem. É o mesmo princípio do bando do Barba Negra, que tem o maluco lá, que tem o cavalo, que tem a fruta do Pegasus. O cavalo tem a fruta do Pegasus e o doutor tem uma outra Akuma no Mi. Então já... da hora, mano. Acho que é isso mesmo. Eu acho que faz mais sentido isso, assim. Não faz sentido um esquilo qualquer. É o esquilo. Não, pô. É a Ragnir. Pô, e aí é muito uma zona apelo, hein? mitológica, Aí é muito entendeu? apelo. Um cara com 2 zonas mitológicas. Eu acho. É que eu acho que Paramécia não tem, tipo, objeto, tipo, martelo. Tem calça, né? tem jaqueta, mano. Ou Tem jaqueta. também não. Não, É. com certeza então, tem. É. Com certeza Então- tem castelo. Eu acho, então, que é um esquilo que comeu a fruta do Mjolnir. Paramécia. Paramécia especial. E aí isso virou Ragnir. Eu acho. Não, Ragnir. Exato, eu acho isso. Eu acho Tipo assim, se exatamente fosse esse princípio também... Entendi. Ou eu acho o contrário. o Eu acho o contrário. Mjolnir. Assim, é que eu acho muito ruim você ter o Mjolnir e você botar a fruta do esquilo. É ruim. Agora, o esquilo comer a fruta não é fruta do esquilo. Não é fruta do esquilo, você entendeu errado. É a fruta de Ragnir. Ragnir é um ser mitológico também. Da mitologia nórdica. Não é uma fruta qualquer. Entendeu? É a fruta de Ragnir. Não é a fruta do esquilo, não é o chopper, como é a fruta do humano. Entendeu? É a fruta do Ragnir. Tem Assim um como a sua esquilo- teoria do fruta do Loki é Fenrir, e eu acredito que possa ter uma fruta de Nidhogg aí no meio também, a gente pode até acabar vendo alguma coisa assim. É uma outra fruta Ragnir. Entendeu? Tem um bichinho que eu até tava lendo um livro, e ele é tipo da mitologia também, que é Ratatosk, é tipo um esquilo, tá ligado? Que ele é mensageiro. Aí não sei se pode ser algo parecido com isso também. Não, tipo, é esse Ragnir, esquilinho. é Ragnir. Tudo isso Não, aí é então. Ragnir. Então, peraí, é que Não, eu tá tô bom. lendo agora aqui. Ragnir não é um ser da mitologia nórdica. Ele. A trivia aqui que apareceu até fala. Ele existe em One Piece como parte da mitologia nórdica, mas ele não é. Agora, o que o Carioca falou, o Ratatosk aqui, ó, é um esquilo travesso da mitologia nórdica que corre pela árvore do mundo Yggdrasil entregando fofocas e insultos entre a águia no topo e a serpente Nidhogg nas raízes. Então, tipo assim, realmente esse esquilo travesso pode ter comido a fruta do Mjolnir, e como o nome dele é Ratatosk, ficou Ragnir, que juntou o nome do Mjolnir com o nome do esquilo que existe na mitologia. E aí sim criando... E aí sim faz criando sentido uma isso aí. nova... Algo nesse aí sentido. criando uma nova criatura mitológica, tá ligado? Então, é isso. Não, mas aí... Não, pode ser. E aí já conecta... É tipo isso, é o que o Strauss estava falando, só mudou o nome de um boneco e juntou os quando dois. o Yu-Gi-Oh! Entendeu? Fazia as fusão lá, que juntava as coisas e ficava assim. A elfa da floresta com a bruxa, não sei o que, vira o roqueiro. Eu sabia, essa é muito foda essa aí. O rei do Essa é rock, muito velho. foda. Mas assim, eu acho que deve ser algo parecido, porque não existe esquilo com cabeça de martelo, né? Então acho que deve ser alguma coisa disso que a gente E não tá falando. existe Ragnir na mitologia. Tipo assim, se você tem na mitologia um esquilo da mitologia nórdica é o Ratatoskr, e o martelo da mitologia nórdica é o Mjolnir, e você tem uma criatura aqui que é um esquilo martelo que chama Ragnir, dá pra gente partir do pressuposto que eles uniram essas duas mitologias da cultura nórdica, né, numa coisa só. Agora, como? Se foi o esquilo que comeu a fruta do martelo, se foi o martelo que comeu a fruta do esquilo, aí já não sei. Ou se o Oda só inventou, assim como ele pega a Nika e ele coloca bastante coisa de várias mitologias, vários folclores em Nika,
Tem gente até que vê o do folclore brasileiro aqui, agora obviamente eu esqueci o nome, que tem o pé pra trás, Curupira, né? Dentro de Nika. Então, o Oda pode ter A feito fruta isso. do Curupira. O Nika tem o Curupira no meio dele. É uma zona geral que tem o Curupira. Mas não, é que assim, obviamente a gente tá aqui teorizando, né, sobre o que pode ser, e eu acho que a resposta não vai demorar Também muito acho pra que vir, não. assim, os próximos capítulos agora vão... A gente vai estar mais perto aí do que Aham. tá acontecendo, né? Sim. Bem, vamos então pro Bora. 1171, que começa aí com esse nome, né? Foda. Ragnir, inclusive. Então a gente tem aí uma capinha aí do Zoro jogo de gatinho aí, só fazer uma graça, né? Então o capítulo começa, né, agora com no presente, Uhum. né? Dentro do castelo aí, o Gaban comentando um pouco sobre o que aconteceu, né? E aí ele... Não, no presente não, desculpa. Acabou a batalha, né? Então o Harald tá fazendo, na verdade... O Gaban tá fazendo, na verdade, uma consideração do que tá acontecendo. Ele fala, se o Harald saísse do castelo daquela forma, o mundo provavelmente seria destruído. Imaginem ele com aquele corpo imortal, o mundo com certeza seria tomado por puro desespero. E aí ele fala, e pensar que havia realmente um jeito de pará-lo. Uma coisa interessante também, né? Que mostra que o Gaban, por mais que tenha enfrentado todos esses caras, ele nunca conseguiu derrotar efetivamente, Venceu no né? Um cara, cansaço, tipo né? assim, tipo de cancelar o CPF Ele do vence cara, no né? cansaço. Bem, e aí a gente viu o Shanks também fazendo algumas considerações, né? Falando que não imaginava que o Tesouro de Elbaf fosse um poder assim. O Jaru aí, que a gente vê que a espada na cabeça foi colocado pelo próprio Harald, como eu Como disse que ele tá aconteceria lá vivo, ninguém atrás, ó. explica, né? Porque Gênio. Aham. E aí ele também falou que não sabia de nada disso, e ele falou, tem de calafrio só de pensar o que aconteceria se o Loki não tivesse aqui, né? É. E aí a gente vê mais uma reflexão aí sobre, basicamente sobre as marcas, né? E aí ele fala... Não sobre as marcas não, mas sobre o que o Harald fez, né? Ele fala, eu sei que se entrar para os Cavaleiros de Deus, um novo amanhecer virá sobre o Elbaf. Aí a gente vê o Garland falando, você pode falar o que quiser, é só falar, meu pobre filho, você agora é livre. Esqueça que você viveu naquele mundo inferior. Então aqueles plebeus não são pessoas. Então a marca até dói no braço do Shanks, né? Só um parênteses. Só um Pra quem parênteses. não Os lembra... personagens legais são pais de merda. Os personagens de merda são pais legais. Tipo, entre aspas, né? O Garlin aqui, ó, tadinho do meu filho, passou por tantas privações, não sei o quê. Você tem tudo que você quiser, pode escolher. Então, tipo assim, ele é um pai preocupado com os filhos. Ah, ele matou a mãe do Shanks. Não, tudo bem. Ele é um merda como pessoa. Mas para os filhos dele, ele é alguém bom, né? Diferente dos outros pais da obra, que são pais ausentes. E são pessoas legais. Não, até agora, só teve 2 pais presentes. Harald e o Fingarland aí, porque achou o filho depois. De resto, tudo abandona filho. Tudo abandonou o filho. A gente tem um capítulo dedicado só para abandono de filho aí. A gente discutiu isso também. Acho que foi lá na época do Kuma, inclusive. Então a gente vê que a marca do Shanks começa a doer, É mais uma né? dor psicológica de saber, de sentir parte disso do que uma dor física, né? Uhum. E aí o Gaban até fala, né? Você esse péssimo hábito. Você não deve se odiar por ter nascido. Aí ele falou, por que Harald teve que morrer? Ele era um homem com um bom coração tão bom. Se tivesse sido mais rápido. E aí o Gaban grita, não foi culpa sua. Eu tenho certeza que tem um papel a cumprir. Não importa quem seja, toda a vida possui um significado. Por isso, continue seguindo em frente, Shanks. O que mostra, né, que é uma parada quase Harry Potter, né? Tipo, ele começa a pensar no cara, Sim. em tudo que ele passou, ele dói a cicatriz, né? E aí que tá, tem vários detalhes aqui. Primeiro, eu acho que isso daqui pode explicar pra gente o que o Roger falou pro Shanks que fez o Shanks chorar quando o Shanks era menor. Ele pode realmente ter falado que o Shanks era um nobre e o Shanks ficou, tipo, chateado com isso, ele era uma criança ainda, e chorou por conta disso, que o Roger fala alguma coisa pro Shanks, o Shanks chora abraçando ele e o Roger vai pro One Piece. O Shanks já sabia que o Roger tava doente, então não foi isso que o Roger falou. Outra coisa, esse conflito do Shanks é o mesmo do Ace.
Só que o Garp não soube conduzir igual o Gaban tá conduzindo. Não se sinta culpado por ter nascido. O Ace se achava um merda, porque ele cresceu onde todo mundo odiava o Roger, e ele ficava tipo, ele é meu pai e tal, não sei o quê. Eu preciso ser forte pra fazer minha própria história, pra não ficar ligado a esse cara. Então, um Gabanzinho na vida do Ace aí teria melhorado muito as coisas pra ele, né? Porque é exatamente o mesmo discurso aqui. E aí o Shanks, criança do destino. Mas o Ace meio que... Mas o Ace se resolve com esse assunto com o Barba Branca, mais ou menos. Que ele encontra a família dele. Isso é verdade. Ele meio que se resolve. Ele teve o Barba Branca. Falar que ele não teve ninguém... Não, a criação dele com o Garp aí que deixou ele com esse conflito mais tempo. Não. O Garp é o pior criador de criança da Não, obra. não. Só as crianças traumatizadas. Como? Ele é presente, Tirando o Luffy, que é um completo autista, todas as crianças Tá, que mas criou ele são fez crianças traumatizadas. fortes. Tá? Então ele tem o mérito de fazer elas saberem se defender. Ok, mas As crianças a do Garp Coreia do são Norte fortes? tem crianças fortes também. Pô, a última criança do Garp morreu, né? Com um socão no meio do peito. Foi forte até a página 2. O sa- Não, ele tem o Kobe e tal, o Helmap, vamos aí. Cadê o botar hack que eles do são rei do crianças. Ace? Cadê o hack do rei do Ace? Cadê? Que ele teria evitado Naquela aquele murrão. Naquela época não tinha. Não, esse tinha Haki do Rei. Ele não quis usar. Ele quis proteger o Luffy. Ele teve que morrer pra não chegar no Luffy. Pô, mano, com o Tá hack bom. do rei ele teria protegido o Luffy melhor. Vamos dormir acreditando nisso que tá tudo É, Ele... respingou lava no Luffy, mas ele quis proteger morrendo. Não, o Akainu ia furar o Luffy no meio, mano. Trabalho. Ele ia arrebentar o Luffy. O Ace deu uma... Irmão, se ele tivesse o hack do rei imbuído no corpo, nas costas, ele não ia Isso é ter passado verdade. por Talvez isso. ele pudesse travar com essa... Tá bom. Que merda, hein, Ace? Morreu à toa, Entendeu? filha da puta. Travou. E aí, Oda, vai ter que reescrever a história aí. Tem que voltar Não, no ele tempo. morreu pra deixar os... Viu a importância de nem todo mundo Mas ter hack do então, rei? aí que tá. Essa O pior é isso, porque o Ace tem. Na novel do Ace mostra ele mudando o clima da cidade lá. Quando ele chega, ele mistura o hack do rei. Os caras falam isso. Ele tá mudando o clima porque ele misturou o hack do rei com a fruta dele. Então o Ace tem. Ah, então, meu irmão, você não tem desculpa. Não, mas é que Então tem não é desculpa. isso. Que naquela época o hack do rei era outra coisa, mano. No Oda não tinha os planos. E ele ia matar o Ace de qualquer É jeito. claro, Ele ia matar o mas Ace de é qualquer bem jeito. Isso. Ele ia matar o Ace de qualquer jeito. Ele ia matar o Ace de qualquer jeito. Podia ter o poder que fosse, o Ace tava Não, falei de morto já. sacanagem. Calma, Por pessoal, isso que- pessoas. Por Torcedores, isso que existe calma. o Sabo, porque ele queria matar o Ace, mas não queria deixar o Luffy sem o Irmão de Fogo. E aí ele resolveu criando dois, tirou um da história por um tempo, quando o outro saiu, o primeiro volta. Então assim, matou, mas não matou, viu? É sim. Nada a ver. Não, ele não tinha o plano do Sabo. O Sabo Não. veio depois da morte do Ace. Total, Não, cara. total. Sim, O sim. Sabo é Claro o que Ace sim, 2.0, claro que sim. total. O Sabo só existia. Aí, o que ele fez? Logo depois que tem o Ace morre, o primeiro arco, quando a gente volta do time skip, Ele recebeu um monte de criança. cartinha, porque É você a matou criação o do Ace. Sabo. É literalmente a criação do É. Sabo, mano. É, exato. Ele deve Exatamente. Foi exatamente isso, As cara. cartinhas das Recebeu um monte de- crianças. Puta, achei as crianças, Filha da peguei meio puta. pesado. Peguei meio pesado com as crianças. Deixa eu fazer um Ace Já ele aqui, volta. loirão. Já ele volta, já É ele volta. igualzinho mesmo. É só pra manter a figura pro Luffy ali. Teve coragem, mas nem tanto, né? Se nem o maluco lá de Alabasta ele matou, o cara que pega uma bomba e voa com ela e explode com ela no céu, ele matou esse cara. Então ele matou o Ace, mas... Mano, o Homem Pel Pombo. lá. O Pedro ter morrido é É. um absurdo. O O Pedro ter morrido. morreu. Hã? O Pedro Não, morreu. Não, Morreu. morre. Não, calma. Vai que ele tava imbuído de hack do rei. E aí ele volta porque a Não, esposa acho que não o Pedro matou morreu, ele. morreu. É Morreu, um dos morreu. poucos Porra. que morreu nessa obra aí. Você vê, é isso. Quem não tem hack do É, rei esse é do Pel morte. aí é ridículo. Não, o Kaido O morreu, do Pel tinha é hack do ridículo. Kaido não rei. morreu. É, mano, é bizarro. O Oda tinha que Acho que ter ele não um morreu. pouco mais de morte morrida. O assim. Kaido Kaido tá não onde? morreu. Mano, você acha que o Kaido ia ficar a vida inteira tentando se matar, sendo que ele podia morrer em um ano mesmo, se tacando numa larva? Porra, velho. Se o Oda matar ele na... Não, Não, não mano, ia mas ele matar tomou
Ele tomou o dano do poder mais forte da obra, você é louco. Ele tava totalmente enfraquecido Tá ali. Ele bom, nunca vai, tinha tá feito bom, tá aquilo. bom. É que eu acho a morte dele muito Mas anticlimática. ele nunca apanhou velho. tanto, vai. Porra, Mas como é que você como- queria a tipo, Ah, o morte Luffy dele? arrancando a cabeça dele. Não, tô zoando. Não sei, mano. Você não tá vendo Jujutsu, infelizmente. Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Se começasse um episódio de One Piece e tocasse You Are My Special, aí eu Aí ia sim, acreditar que Aí ele ia sim. fazer isso. Se o cara do Jujutsu ele tivesse um capítulo de One Piece, o Luffy já não tinha abraço. Pra Não. começar. Não, tá vendo? Metade do mundo tinha Ele ia caído matar num dois meteoro, chapéus de palha, ele ia matar dois sei lá. chapéus de palha. O Sop ia ser um deles. O Jinbei Chopper tinha seria o morrido naquela primeiro. conversa. O Jinbei tinha morrido com a Big Mom lá naquele papo lá atrás, ó. Isso é verdade. Tinha mesmo. Verdade, tem razão. Falta, acho que o Oda é gênio, mas pode aprender com os outros. Pode ter mais também. coragem pra matar a gente. né? Não que Jujutsu é uma referência, tá? Jujutsu não é uma referência Não, de final de mangá, História. não é? Mas isso é pra outro dia. Bem, então a gente volta, e voltando pro capítulo, né? A gente volta com o Loki sentado na frente do corpo do pai. Agora sim, embalado por chamas. Nossa, é mesmo, tem fogo E aí ele aqui, fala, velho. então esse é o resultado. Caralho, Carioca, você acertou. Aí, ó. Falando, pô. Esse é o Mano. resultado de amar tanto o próprio país. E aí, chorando, ele fala, isso já é demais. E a gente vê o Harald explodido, né? Nossa, é mesmo, Nossa velho. senhora, o maluco foi literalmente apagado. Não, o cara foi obliterado. Nossa. E aí a gente volta Aqui é agora, né, pra importante. uma... e a gente vê, né, que Mu concedeu... É engraçado, né, que Mu, ele se chama de Mu, né? Mu concedeu uma força extraordinária e um corpo imortal àquela raça dos gigantes ancestrais. Ele era definitivamente um monstro. E aquilo foi morto? Quem o matou? O quem é o Baf? E aí Deixa eu dar a gente vê os caras. um comentário. Eu acho que ele Deixa. se fala na terceira pessoa, porque esse corpo que ele tá, ele é um corpo que ele tá controlado também. Não é o verdadeiro corpo de Mu, entendeu? Por isso que ele fala na terceira pessoa. Não, Como eu se acho que fosse é o uma... Harold. Pra mim é uma parada meio de título. É. Tipo, se a gente for usar a teoria mais conhecida, que é Vivi Nefertari lá... Vivi não, né? Antiga. A primeira Assim, Nefertari lá. Esqueci o nome a dela. Lili. Lili? É como se fosse o título, tipo. Chutei. É como se fosse um título. Então, Imu, eu, né? Imu, eu, rei. Sim. Eu Uma acho que parada esse corpo é o dela. Ele tá controlando esse corpo, entendeu? Eu E acho até isso. pode ser por não ser um ser muito antigo, fale de uma Sim. forma diferente. Mas é por ser bom mais lembrar arcaico também e que tal. Também. aparentemente esse corpo é realmente um borrão preto. Tipo assim, não tem um rosto, um cabelo azul igual o da Vivi, não tem um rostinho humano, é o borrão preto. Todo mundo que viu em God Valley falou que tinha um borrão preto ali no meio. Mu parece. Ah, mas eu acho isso que meio não. Então, é meio bizarro, bizarro. né? Isso é meio Eu bizarro. acho que não, isso. acho que o Oda tá segurando Sabe o essa que é? informação aí. É a Só fruta da É tinta. É a forma de possessão. É, velho. Aí, bom, Começa. É. ano novo, teorias velhas. Não, mas concordo que se... Mas vamos ser sinceros, Carioca. Se um dia essa teoria se comprovar verdade, nós Aí começamos fudeu. a ouvir nesse podcast que vai ser A gente nem uma hora aparece. de xingo. Se for verdade, o Carioca vai ter que fazer o podcast com a camisa Mano, do é que Corinthians. assim, ó. Acabou. Nem fodendo. Ele tá me devendo, tá, galera? O público. Ele tá me devendo. Ele perdeu uma aposta feia no passado. Ele tem que me pagar uma cerveja e vestir a camisa do Flamengo. Então. Mas vocês não verão isso nas minhas redes E detalhe, sociais. eu Deixa no acho- comentário. Deixa no comentário se você quer ver aí o Marcola. Marcola de camisa do Flamengo. Só se De for nas camisa do redes. Flamengo. Vocês vão olhar na rede do Carioca, lá, porque na minha não vai ter. E eu acho que o Strácia vai Tá ótimo. Eu retweetar. coloco na minha também, não tem problema. Mas assim, eu acho que esse borrão preto deve ser. Porque, mano, ele tem essa parada da sombra, né? Ele deve fazer tipo um envelope de sombra aí. Ele pode estar preparando algum Algo corpo, ele pode estar escondendo alguma forma pra. Eu acho que é o corpo da Lili. Mas esse corpo tá sendo dominado e ele tá ele tá escondido Uhum. mesmo, eu acho. Mas beleza. Já soltei essa aí. Sei lá.
Bem, o capítulo continua, né, com lá no altar, lá onde tá o cemitério das espadas ali. E a gente vê os Gorosei conversando com o Imu, né? Ele fala, por favor, nos permita sair para investigar. Podemos usar o abismo que o Harald deixou no castelo. E Imu fala, não. Assim morrerão mais os meus cavaleiros. Não sabeis que há um grande preço neste contrato, até mesmo para Mu? E ela até dá uma arfada, né? Que eles falam aí. Dá um... Harald foi apenas mais que um rebelde. Se rebaixou ao ouvir os humanos e tentou se conectar com os países, até mesmo outras raças. Todavia, por desígnio da sua própria natureza, ele veio de uma raça de guerreiros, que é consagrada até a guerra de sua última gota de sangue. Introduzi-lo ao governo de qualquer forma, iria trazer apenas sua ruína. Como foi conveniente existir um homem assim, um rei gigante ancestral de Elbaf que firmou um contrato, Harald não deveria ter sido o rei que governou Elbaf. Então este é o resultado da história de fato. Não mente, não somos compatíveis, jamais. Se esqueçam de que Elbaf Foda. é um D. Uma coisa antes da gente comentar isso, né, nesse diálogo de Mu, né, ele fala que concedeu uma força extraordinária. E o fato dele ter perdido o Harold foi, tipo, mano, um débito que ele teve ali. Tipo, eu entendi que, tipo, ele deve ter uma quantidade de força, ele distribui essa força ali nos principais, que é o contrato, Uhum. e ele ter perdido é como se ele perdesse um pedaço de energia dele, tá ligado? Ele se enfraqueceu, Exato, eu pode acho. ser. Então, por exemplo, um caminho pra vencer Imu seria vencer todos os caras pra poder vencer, né? Como se fosse uma coisa faseada, entendeu? Eu acho que ele Harry imbui Potter, muito poder. Horcrux, a É, Horcrux. é isso mesmo. Total. Porque assim, É o Voldemort. é diferente do eu que acho. aconteceu com o Saturn. O Saturn ele não foi derrotado e Mu tirou o poder dele e deu pro Garlin. Então manteve essa habilidade, esse poder pra si. Agora com o Harold derrotado, tanto que eles pedem pra ser transportados e Mu fala, agora eu não vou mandar ninguém pro abismo. E tipo, esse contrato cobra seu preço até mesmo de mim. Então realmente faz sentido isso que o Carioca falou, de ele perdeu o Harold, ele perdeu uma parcela de força que ele não vai conseguir recuperar. E aí ele mantém esses contratos que ele tem, um número limitado. Um cara que morre tendo um contrato de Mu deixa Mu mais fraco. E aí, esse diálogo que o Strasser leu agora na tradução na tradução oficial tá muito foda, mano. Tal coisa não pronunciaria nada senão a queda de mais cavaleiros. Todo contrato cobra seu preço até mesmo de Mu. Rebaixar-se ao mesmo nível dos humanos. Buscar comunhão com outras nações e povos. Harald, por tais atos, fez-se herege. Os gigantes são, por sua própria essência, um povo de guerreiros beligerantes até a última gota de sangue. Se acolhidos sem cautela sob o jugo do governo, hão de nos ruir por dentro. Um rei de Elbaf oriundo da antiga raça dos gigantes, que anuiu um contrato, era um presente por demais conveniente. Ele era um rei que Elbaf jamais deveria ter tido. E eis o desfecho. A história não falseia, isso é foda. Somos incompatíveis. Jamais se esqueçam que Elbaf é um D. E, tipo, aí é aquela parada que eu falei dele ter morrido rindo, porque todos os D têm essa parada de morrer sorrindo. Isso reforça aquela teoria de que o D, na verdade, é o povo da meia-lua. E não é uma letra que diz alguma coisa, nem nada do tipo. Todos os inimigos de Mu se marcaram com a meia-lua, o D. Para eles se lembrarem que os D estão sempre de um lado inverso a Mu. E aqui no momento, quando Mu tentou trazer o Harold pro lado dele, sabendo que o Harold era um D, as coisas deram errado. E Mu agora tá percebendo isso. Ele jamais vai tentar fazer alguma coisa assim de novo. E talvez esse seja o caminho para os gigantes que tomaram o Dome Reverse voltarem, porque como eles são D, eles podem resistir. Talvez esse seja o caminho, que para outras pessoas não Essa seria incompatibilidade, possível. Já era. E aí também, essa é uma incompatibilidade da tal da vontade herdada, do fluxo do tempo, porque assim, não é uma incompatibilidade biológica, é uma incompatibilidade de vontade. Tipo assim, as diretrizes do Harald e dos D, elas nunca vão condizer com o que os dragões celestiais fazem. Independente de quanto tempo, de qual era. Um D, vai lá, o Tite, por exemplo, ele quer porque quer transformar Ratinoso numa nação afiliada, chegar em Marijoa. Ele nunca vai poder ser nada além do que ele já é, que é um D, entendeu? Por mais que a gente saiba que os objetivos dele são objetivos malignos, ele quer isso em troca de poder e ele quer fuder com o Mu também,
a gente sabe que agora, a gente sabe que nunca vai ter como eles fazerem uma certa aliança, porque pela vontade herdada, os D nunca terão uma semelhança de intenções com os dragões celestiais. É da hora. Boa. Mano, interessante, né? Essas coisas aí. Bem, voltando aqui ao capítulo, a gente vê que agora, eles ainda agora todos se encontraram aí no salão, né? E aí eles falam, Loki, as coisas vão ficar feias aqui em Elbaf, viu? Eu só vou pegar os soldados que sobreviveram e sair ao mar. Aí os caras assim, como assim? Mas o que você vai fazer sobre o pedido de Harald? Aí ele fala, eu não vou contar nada. Aí ele fala, escutem todos vocês, não contem nada do que aconteceu aqui hoje pra ninguém. Ele fala, você sabe muito bem que o povo vai culpar você, né? Ele fala, eu tô acostumado. Fala, por acaso você me vê como um rei herdando os ideais do meu pai? Aí ele fala, agora, existiu sim o pedido do meu pai que eu posso cumprir. Eu vou fazer justiça pelo meu pai e pelos soldados usando esse poder. Legal, hein? Foda essa Eu não afirmação vejo aí do ele Loki virando também. um Mugiwara, não, mano. Eu acho que ele vai virar rei. Mano, eu vou te falar que eu não via, mas eu acho que tá tudo jogando pra ele virar um Mugiwara. Vou te falar por quê. Primeiro, uma das coisas que eles falaram muito nesses últimos capítulos são que os gigantes manjam de barco. Então, pra você fazer uma adaptação pro Sunny ou um barco 2, sei lá, pra entrar um gigante, é um 2. Entendeu? Beleza. Outra coisa, ele acabou de falar de novo que ia ir pro mar. A maioria dos caras que falaram que querem ir pro mar foram pro mar com o Luffy. Com exceção da Yamato, que existe uma possibilidade de volta. Yamato vai entrar. Yamato vai Todos entrar. eles Só que o foram. Loki foi pro mar. Ele ficou 8 anos no mar. A parada é que ele não conta o que aconteceu. Ele volta com o Shanks sob a premissa de que ele foi capturado pelo Shanks. Porque a história que o Buffy acredita é que o Loki matou o Harold, pegou e fugiu. 8 anos depois ele volta como prisioneiro. O Oda não faz questão de contar pra gente o que aconteceu nesses 8 anos, propositalmente, talvez. Mas ele saiu pro mar como um pirata, e aí depois ele voltou como o Shanks. É claro que o Shanks não pegou ele de prisioneiro nem nada do tipo, né? Mas é a história que é contada de que o Shanks conseguiu capturar um fugitivo de Elbaf e trouxe de volta. E aí ele fala, né? Tentam tirar isso do Jarou, até fala: tira isso da cabeça, Loki. O governo mundial é uma organização enorme. Não vai ser tão fácil assim quanto você pensa. E nisso a gente vê que o Shanks e o Gaban ficam se entreolhando ali, né? E nisso a gente volta aí praticamente. Tem só um detalhezinho, né? Do povo avisando, né? Que teve o ataque e tal. E aí a gente já meio que sabe o que aconteceu até aqui. E aí a gente volta pro presente do Loki falando: então assim, eu fui ao mar. E quando vocês voltaram pra ilha, Hajirudin, após tudo que vocês ouviram foi que eu era o Loki, o patricida. Bom, eu também não facilitei, fiz questão de que as coisas parecessem assim, mas eu não sou maluco a ponto de matar meu próprio pai e ficar feliz com isso. Eu só não queria que as coisas ficassem daquele jeito e deixasse que tudo que meu pai fez foi assim em vão. E mesmo assim, você ainda acha que eu deveria contar tudo o que aconteceu? E nisso que a gente vê que o Hajirudin fica pensativo, né? O Gaban confirma que é tudo verdade. E o Luffy aí viajando, assim, Não lentamente entendeu porra prestando nenhuma. atenção. Deve Não ter sido entendeu foda. nada. Nossa, o Loki é foda. E aí ele fala, entendeu? É por isso que eu não queria me lembrar dessas coisas. E aí ele fala, então foi por isso que o Gero-sama foi contra a sua execução, não é? Acho que faz sentido ele ter escondido tudo isso tudo até agora. Em outras palavras, o pai escolheu a morte ter que ser controlado pelo governo mundial. E desde então, o governo mundial tem sido nosso inimigo. Como é que eles conseguiram fazer isso com o pai? Além disso, parece que os cavaleiros que chegaram até aqui são os que tiveram algo a ver com o caso do Harald. E seja lá o que deve ter acontecido com ele na Terra Sagrada, nem mesmo Loki sabe de todos os detalhes. E aí a gente vê, né, que se vocês acharem melhor, eu mesmo posso explicar o que aconteceu. O Gaban falando isso, né, porque ele tava lá, né, ele sabe o que aconteceu. E ele fala, isso pode ficar pra depois, Yassan, a gente não precisa ter um motivo pra proteger nosso próprio país. Não é que ele sabe, né, o Shanks contou pra ele o que aconteceu. E aí ele fala, parece que nós sentimos o mesmo em relação ao nosso pai, Loki. Eu peço perdão por achar que não. Vamos lutar juntos por Elbaf. E nisso ele solta as armaduras, as algemas de Karoseki do Loki, né? E aí o Luffy comemora, falando que o Loki agora pode lutar. A gente escuta um barulho gigante e cai aquele monstrão, né? Um dos pesadelos lá,
cai na frente o Draugr, cai na frente deles lá. E ele fala, essa coisa tá causando a maior confusão lá em cima. E tinha um monte desse aí, o Chopper comenta. E aí a gente vê todo mundo ali, aquela galera do Hairudin. a gente viu no começo, né, dos capítulos, aquele gordinho, aquele cara dos marionetes lá, pedindo desculpa pro Loki, né? E ele fala, mas eu esqueci que as outras... O Hairudin comenta, né? Mas eu não esqueci as outras que você aprontou não, tá? Aí ele fala, cala a boca e vai logo, eu não preciso ficar ouvindo essas coisas. E bem, a gente vê que eles conseguem tretar, né? Eles vão lutando pra cima aí desse Draugr. Eles falam que vai ser um bom aquecimento pro Loki, né? Eles vão lutar. Aí o Gaban repara no Chopper, né? E fala, doutor, eu agradeço ter cuidado de mim, mas eu preciso voltar, tô preocupado com meu filho. O Chopper fala, tá bom então. Tenta mandar ele parado, Sanji. E aí o Sanji vai por um caminho, né, com eles, acho que provavelmente ali onde estão as crianças, né? E aí o Loki já comenta, e você tá fazendo o que aí? Ele fala, eu quero ver você lutando, né? Dá um xixi aí. Então tá bom, mostra pra ele o seu poder. Ragnir. E aí Ragnir vai dar e congela ele, né? Nilfheim. Nilfheim que é um dos mundos, né? É o mundo do de norte, dos gigantes de gelo. congela Lá. esse Draugr. E o capítulo acaba, né? Então teremos pausa aí essa semana, né? Porque o capítulo saiu O agora. próximo é só dia Só 1 de ponto, fevereiro. Eu achei aqui Caraca. que. Aí eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida se o poder do gelo é do martelo agora. Pode ser Pode também. ser também, né? Parece que sim, né? Ele fala Ragnir e aí Então, o uma Ragnir coisa que eu tava congela. lembrando é que eles dão a entender que o poder de Elbaf tem uma conexão com o sol ou com fogo. Eles falam isso lá no começo, que quem consumia essa fruta seria o deus do sol. Acho que falam. E aí até tem a ver com o Hairudin querendo a Mera no Mi, porque se ele não tinha a fruta de Elbaf, ele teria pelo menos uma fruta que deixaria ele também com potencial de fogo e tudo mais. Então pode reforçar. E aí faz sentido o Loki ele ser o Fenrir, com uma habilidade de fogo, e ter o Ragnir com habilidade de gelo para juntar o Skoll e o Hat, que o Carioca falou, em um ser só. Porque querendo ou não, quem come a fruta vai ter o Ragnir de qualquer jeito. Não é uma coisa que pode, tipo, você ter um sem o outro. Tá ligado? E aí, como a gente tem na mitologia esses lobos separados, quando eles se unem tem o Ragnarok, quando eles conseguem chegar na lua, no sol lá, pode ser que tudo isso forme o conjunto que torna essa fruta lendária uma fruta tão destrutiva. O gelo do Ragnir, o fogo da fruta, e sendo ela uma zona mitológica, o Loki ainda tem uma forma bestial, né? Que seria do Fenrir. Sim. Mas ele ainda tem o olho de cobra, que não sei por que ele teria o olho de cobra. E aí que eu ligo também Nidhogg, porque tipo... você tem esse olho de cobra, então você é digno de pegar essa Akuma no Mi aqui. Mas pode ser o Oda pegando um monte de coisa da mitologia nórdica e colocando num lugar só, que é o que parece que ele tá fazendo. Uma coisa que eu queria trazer para vocês aqui, que é uma indagação, na verdade baseada em algumas coisas que eu vi na internet. Como vocês sabem, há muito tempo se pede aí para o Oda, para essa estrutura aí, que tenha um buff no Usopp, né? E todo mundo falava que o Baf era a terra de Usopp, porque é Fable ao contrário, tal. Muita coisa se falava sobre isso. A minha questão é o seguinte: vocês acham que existe alguma chance, tá, desse martelo ir pro Usopp? Então, Mano, Ragnir? eu acho que ele. Sabe aquela situação numa luta que, tipo, o Loki já apanhou, ele já tá caído, aí o Usopp só vai lá e, tipo, pô, deixa eu Capitão pegar América. aqui. Capitão América e Meio- Thor. Precisa usar. Capitão América, Uhum. entendeu? Eu vejo, talvez assim, agora ele fala Thor. Eu não, acho. Não Então- nesse primeiro momento, pelo menos nunca. Pensando por esse lado, eu acho que pode acontecer de ele ter isso por um momento, realmente. É isso que o Carioca tá falando. Mas não de ser dele. E aí faria sentido com aquela teoria de que todas as mentiras do Usopp se tornam realidade. Porque ele usou aquele martelo fingindo que era um martelo de 10 toneladas. E aí ele teria, por um momento... Não é que o martelo vai chegar pra ele igual a Nami agora tem Zeus, né? Mas por um momento o Loki soltaria o martelo, que eu acho que vai continuar pertencendo ao Loki, vai ser dele.
E aí o Usopp conseguiria ser digno de levantar, aí sim, realizando o seu sonho. Mas eu acho que isso vai ser mais pra frente, porque senão o Usopp teria o sonho realizado muito antes de qualquer outro dos Mugiwara. Tá ligado? Então eu não acho que isso vai acontecer por agora, não. Mas acredito que pode chegar a esse ponto em algum momento, sim. Mas é nesse contexto que o Carioca falou. Boa, só queria- Não vai ser dele. Ele vai pegar numa hora, vai usar e acabou. Vai voltar pro Loki. Boa. É isso. Eles Bem, têm uma coisa galera. parecida, né? Que é a mentira, né? Uhum, O Loki é o deus da mentira e ele é um baita Exato. mentiroso. Exatamente. uhum. Bem, mais algumas considerações finais aí sobre esses capítulos? Falamos Pô, tem uma bastante hora coisa hoje. É, eu acho que vai voltar a mexer, né? Assim, a luta principal, né? Finalmente. Mas, cara, uma coisa que o Marcola falou mais cedo, que a gente não sabe o que aconteceu com o Loki nesses 8 anos. Cara, em que momento que o Oda vai trazer isso, né? Porque, cara, ele foi até a Big Mom, quase casou com a Lola. Pô, tem coisa pra caralho aí, tipo, que aconteceu com ele. E parece que isso não tem fit com o momento da história, né? Então, eu acho legal que tá Ah, eu voltando acho. agora, mas quero entender que momento ele vai. Mas eu acho que vai ter mais um flashbackzinho aí pra mostrar isso pra gente, provavelmente. Não o período inteiro, mas como foi, Um resumão. talvez, não tão grande, um resumão, tipo, ó, sei lá, 2, 3 capítulos mostrando, tipo God Valley, que foi passando de ano em ano, assim, rapidão. Vários anos. Sim, Começou antes de God Valley, até chegar God Valley, mostrou God Valley. verdade. Tipo isso, entendeu? Mostrar um pupurri rapidinho ali dos 8 anos dele, talvez em 2, 3 capítulos, de como durante a luta, né? Então, tipo, ele vai lutar, ele encontra o Somers, aí ele já vai mostrar o flashback dele onde ele encontrou o Somers, o que aconteceu com ele, a história dele com o Somers e tal. Tipo, Sim. uma Ó, parada mais assim. uma coisa, que é um detalhe Sim, aqui também, verdade. que o Loki fala: vão na frente, eu consigo voar. Aí é uma outra habilidade da Akuma no Mi. Tipo, será que ele é um dos dragões? Que eles falam que tem 4 dragões. O Kaido é um dos dragões que consegue voar. Será que ele seria um dos outros 3? Eu acredito que o Dragon seria outro. O Thor não voa por conta do Mjolnir, que ele joga esse Aham, martelo e o martelo leva ele, pode assim? ser também. É, mas ele fala, eu consigo voar e não mostra Eu ele não sei, voando. É, eu não manjo tanto da eu Marvel acho que no assim. próximo. Sim, o Thor consegue. Ele meio que lança o Mjolnir segurando o Mjolnir, aí ele vai. É, mas eu acho que no próximo capítulo vai mostrar o Loki como ele voa. Se ele salta muito alto, se ele realmente, sei lá, sai asa do. Porque a zona mitológica dele é de todas as criaturas mitológicas da mitologia nórdica. E aí, a parada do Ratatorski lá, ele cita que é um esquilo que fica fazendo fofoca entre a águia do topo e a serpente Nidhogg das raízes. Então, pode ter a ver com isso também. É uma Akuma no Mi que ele não se transforma só em lobo, mas ele se transforma em todas ou algumas criaturas cruciais da mitologia nórdica. E aí vai no sentido da zona mitológica de não ter só 3 formas: a híbrida, a total humano e a total da criatura, porque o Luffy não tem só 3 formas, né? Ele tem uma zona mitológica que deixa ele fazer. Ele, tipo assim, tem o Gear 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1 não, né? Tem o Gear 2, 3, 4, 5. E talvez ele até tenha mais uma outra forma. Mas como ele é Hito Hitonomi, não entra muito nisso. Mas sei lá, pode ser isso também. Eu acredito, eu espero que o Oda já falou que o Loki voa, que ele mostre ele voando pra gente entender qual é esse conceito aí. É um salto? É um martelo? É uma asa que sai dele? Qual que é a fita, sabe? A fruta do Ragnarok, já pensou? Tipo, uma que engloba tudo. Isso É uma Nossa, boa, ia aí é ser loucura apelão. demais. Aí é loucura demais. É loucura, mas, cara, até dizer pode ser Exato. tudo. Eu acho que Até nesse falar. episódio a gente acertou. É a fruta do Eu hack acho que do nesse rei. episódio a gente acertou o que é a fruta. Só não sei qual dos palpites é o certo, mas eu acho que a gente deu uma. Também a gente falou que é todas as criaturas do Ragnarok, então tá no meio. Tá no meio. Não, eu acho que essa daí é brisada. essa Não, daí é não acho brisada não, mano. Porque a gente já tá vendo. A fruta do. Não, juro. Mas aí não pode ser zoa mítica, né? Tem que ser. Não, é parada zoa mais especial, mitológica. porque Não, fruta ele do pode inventar Ragnarok, uma mano. divindade que representa tudo isso, assim como ele fez com o Nika. Porque assim, a gente tá vendo vários conceitos de uma pessoa só. É o Mjolnir, é o Loki, é um olho de serpente, é um poder de gelo. Tem muita coisa nórdica dentro de um personagem só. Então pode ser, mano. Fala que vai destruir o mundo, é a fruta que pode destruir o mundo, o Ragnarok é a destruição do mundo.
Provavelmente no próximo capítulo a gente já deve ter alguma... Vai mostrar Coisa alguma sobre isso. coisa. Só se o Oda for muito Sim. cuzão. Aí vai botar mais um. Não, acho que... Não, agora o Oda tem que botar pra Tem. rodar essa parte aí. Foi o flashback, sei lá, quase um ano aí de flashback. Foi mesmo, mano. Comemorou Natal, Ano Foi mesmo, Novo. puta flashback longo, velho. Não reclamando que é um baita flashback, mas foi bem longo. Não, então foi super longo, então agora tá na hora de botar, De compensar rodar um pouco a nós, história né? principal, né? Eu acho que vai ter que dar uma Exato. Esse rodada capítulo ter principal. começado mais Isso aí. levinho, a gente entende porque ele saiu do flashback pra voltar pro regular, mas o próximo tem que ser pedrada mesmo. E como eu Sim. disse, gente, a semana que o próximo capítulo tá marcado pro dia 1 de fevereiro. O Strácia falou aí que vai ter pausa na próxima semana. Então não teremos um capítulo na próxima semana, mas voltaremos. Não vai ser dia 1, né? Porque esse daí é o lançamento do oficial, ele deve sair lá pro dia 28, 29 de janeiro. Dia Mas mesmo 30. assim, vai pular uma semana. 28 Vai pular uma geralmente. semaninha. Uhum. É isso. Fechou. Fechou? Pessoal, muito obrigado por assistirem a gente mais uma vez. Se cuidem de coração, que vocês tenham um ano maravilhoso Amém. aí com vocês. Que esse ano teremos grandes novidades aí de One Piece, né? Temos live action, temos segunda temporada do anime. Segunda temporada do anime e do live action. Mangá e do live action. E teremos aí o mangá, né? Que tá cada dia que passa, mais respostas são respondidas. Aparecem, né? Mas estamos chegando aos isso. finalmente. É isso Beleza? aí. Ano bom pra ser fã de One Maravilhoso. Piece, hein? Exato. Sempre é, né? Ainda vai ter o Sempre The é bom. One Piece chegando lá, o remake. É verdade, É tem muita o coisa. The One Piece É aí esse na ano? Talvez iminência esse de ano, acho que não. Acho que lançamento. vai ficar pro ano que vem. Mas tá chegando. Boa, galera. Então, um bom ano pra Amém. gente, um bom ano para os nossos amigos aí que estão vendo a gente. E, como o Strass falou, esse ano vai ser top pra quem é fã de One Top. Piece. É isso, gente. Valeu. Até a próxima. É nóis. Valeu, Valeu, gente. Tamo tchau, tchau. junto.